Paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco de governo. Vou falar um pouquinho do livro de Juízes, somente uma introdução. E no versículo 6 do capítulo 17 está escrito assim: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais correto. E isso é verdadeiro, amados, quando nós olhamos os últimos dias, o que está acontecendo no meio do governo. Vamos falar da nossa nação brasileira, mas estendendo a todas as nações. No tempo de Juízes, os verdadeiros heróis, eles foram encontrados de uma maneira estranha aos nossos olhos, porque não eram homens perfeitos, como hoje também não existe perfeição. Os verdadeiros heróis são difíceis de se encontrar naqueles dias, como também nos dias de hoje. A pesquisa moderna e a mídia têm tornado visível as fraquezas e os defeitos dos líderes. Não é verdade? O livro de Juízes fala dos heróis. São 12 homens e mulheres que lideraram Israel de seus opressores, e este grupo de pessoas não era perfeita, como eu já falei, mas eles foram submissos a Deus, que por sua vez os usou de maneira poderosa. Juízes é também um livro que fala sobre o pecado e as suas consequências. Assim como um pequeno corte ou um arranhão, às vezes a gente não faz caso dele, mas quando não tratado, fica terrível, aumenta, vira uma ferida grande e envenena todo o nosso corpo. O livro de Juízes termina com a nação ao lado de Deus, pronta para experimentar todas as bênçãos da terra prometida. Após o estabelecimento ou estabelecer Canaã, no entanto, os israelitas perderam o seu compromisso e a sua motivação espiritual. Quando Josué e os seus anciãos morreram, a nação viveu um vácuo em sua liderança. Experimentou o colapso administrativo. Em vez de desfrutar a liderança e a prosperidade dada na terra prometida de Israel, Israel entrou nos anos mais amargos da sua história. A razão disso foi exatamente o pecado individual e o pecado coletivo. A desobediência levou aquele povo à decadência. Os israelitas recusaram a eliminar completamente o inimigo da terra. Isso levou-os a casamentos com membros diferentes, grupos religiosos e a idolatria. E cada um fazia aquilo que parecia melhor aos seus olhos. Amados, olhando à luz da palavra, quando nós vemos o livro de Juízes, nós podemos trazer para os nossos dias atuais. Estamos vivendo um tempo de decadência, um governo corrupto, um governo a qual está trazendo a tristeza, está trazendo tragédia, está trazendo muito sofrimento. E quando nós olhamos o governo de Deus, ele é soberano, ele é poderoso. Deus, ele é tremendo, ele é perfeito, ele é justo e ele é bom. E nós precisamos voltar para ele, aceitar o governo de Deus. Nós temos o exemplo, sabe de quem? Nós temos o exemplo de Saul, que foi ungido rei, mas por sua desobediência, ele perdeu o seu reinado, fez um estrago muito grande. Mas Deus levantou Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Amados, vamos juntos nos unir na oração, na súplica, porque nós servimos um Deus misericordioso. Ele é poderoso para levantar governantes sinceros, honestos,
Ele é poderoso para fazer isso. Mas se nós estivermos como no tempo de Juízes, que cada um faz o que quer, nós sabemos que o fim é morte. Morte espiritual, morte física e muita tragédia. Mas eu te convido nessa hora, crê que o dono da vida, o Criador dos céus e da terra, o governo maior, ele é invisível, mas ele é real, ele é eterno. E é ele que criou todas as coisas, e é ele que estabelece todas as coisas. E ele está no meio de nós. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa esperança. Então vamos voltar para o Senhor com arrependimento sincero. Vamos entender que Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu Jesus Cristo para nos tornar, religar a Ele. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele vai voltar como Todo-Poderoso. Agora não para salvar, mas para julgar. E Ele vai levar com Ele aqueles que são lavados e remidos no teu sangue, que reconheceu o sacrifício dele ali na cruz do Calvário. Governo. O único governo real e verdadeiro é o governo de Deus. Então vamos ser obedientes ao nosso Deus. O Deus Jeová, o Senhor da glória. E Ele está voltando. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe muito. Amém?